A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria enorme novamente estar com os irmãos. Tenho sido muito edificado pelo fato de estar compartilhando com você sobre as riquezas da palavra de Deus e de como trazer essas riquezas para dentro de nós. Você sabe que sem disciplina não se edifica um caráter. E sem caráter não se toca o coração de Deus. Eu me lembro que na primeira aula eu compartilhei com você dizendo que um homem ou uma mulher, ele é como uma árvore. A sua raiz representa o seu caráter. Uma árvore sem raiz não se sustenta, não permanece, não prevalece, não aguenta nenhum tipo de intempérie, não aguenta nem a normalidade do dia a dia, quanto mais a força de qualquer intempérie. Agora, se a raiz representa o caráter, o caule, o tronco, representam as motivações. Dessa maneira, eu chamo a sua atenção dizendo que caráter e motivação são coisas que não podem faltar na sua vida. São coisas que definem a qualidade daquilo que vem a seguir. Porque raiz, caráter, tronco, motivação. E o treinamento que você está recebendo? Você é um seminarista que está aí, no seu caso, 2 vezes por semana. Você tem investido tempo, tem investido dinheiro, investido a própria vida para alcançar algo de Deus. Porque a árvore, ela é composta por raiz, tronco e galhos. O treinamento representa os galhos representam o treinamento. Porque é a partir dessa estrutura que nós atingiremos o nosso alvo, o nosso propósito de vida. O propósito para o qual Deus nos chamou, que é a frutificação. E olha só, sem disciplina, sem vida de disciplina, eu posso afirmar com confiança, que você fica incapacitado de chegar a qualquer lugar. E é uma máxima de liderança que diz o seguinte: olha, mire em nada e você vai acertar de cheio. E você erra 100% dos tiros que nunca deu. Dessa forma, vida e disciplina é uma maneira de você lapidar o seu caráter de maneira acessível a você. O pastor Luiz, ele escreveu agora num dos seus últimos livros sobre a história do mercado do bacalhau americano. E diz que quando os americanos começaram a explorar o mercado, a venda do bacalhau, no processo de traslado, tinha um problema. Os peixes, primeiramente, o que eles faziam? Eles congelavam os peixes. Mas, no seu destino final, começou a ter uma reclamação com a qualidade. E assim, o bacalhau americano não era competitivo no mercado internacional. Aí, eles criaram a ideia, a criatividade, a estratégia de trazer esses peixes vivos dentro de grandes tanques. O que não foi suficiente para resolver o problema. Sabe por quê? Porque no destino final, os peixes ficavam muito acomodados e a textura da carne daquele peixe não era muito agradável ao paladar dos consumidores. Como o americano ele é muito criativo e sempre tem ideias práticas, alguém deu a sugestão brilhante, que foi colocar dentro do peixe, dos tanques de bacalhau, o bagre. Porque o bagre, se você não sabe, ele é o maior inimigo do bacalhau, é o arqui-inimigo dele. E durante a viagem, era uma viagem de intensa perseguição. É o que é feito até hoje. Quer dizer, quando o bacalhau chega ao seu destino e é consequentemente abatido, a carne chega aos restaurantes, aos consumidores,
completamente fresca, que é maravilhoso. E por quê? Porque o bacalhau, durante a viagem, ele está em constante fuga e atividade física, o que faz bem para a carne para ser consumida. Sabe o que eu acho que Deus faz na vida de muitos irmãos? Eu acredito que é na vida de todos. Deus coloca esse bacalhau, que são problemas, dificuldades, desafios e coisas semelhantes a essas. Para quê? Para que você exercite constantemente a sua fé, para que você exercite também a palavra de Deus na sua vida. Eu pergunto para você, qual é o tipo de tempestade, qual é o tipo de desafio, qual é o tipo de problema, qual é o tipo de crise que você tem enfrentado? Eu sei que na diferenciação de problema e crises, o problema é algo de nível mais superficial, a crise é algo mais profundo. Porque eu poderia dizer que a crise é a ruptura do andamento normal das circunstâncias. Se houve uma ruptura da normalidade, você entra em crise. Mas às vezes algumas crises são arranjos de Deus para a sua vida, para que você discipline dependência, para que você discipline oração, para que você discipline jejum, leitura da palavra. E nesses dias, nós estamos compartilhando. Eu compartilhei com você sobre a importância do ouvir a palavra, a importância do ler, a importância do estudar, a importância do memorizar. E por fim, na última aula, nós compartilhamos a importância da meditação. E eu quero apenas recordar isso, do valor da meditação. Eu quero citar dois grandes homens de Deus. Eu citei na última aula Josué, com muita ênfase, e explorei bastante isso. E a importância de Josué ter ouvido do anjo do Senhor a recomendação expressa para que ele meditasse. Olha, havia uma grande conquista pela frente. E Josué ouviu sobre isso. E Deus falou, olha, se você, como se Deus falasse, eu vou parafrasear. Se você não meditar, você não aprende o que está escrito. E se não aprender o que está escrito, você se exime da vitória. O prejuízo é muito grande. Mas eu quero citar também, depois de citar a instrução que Josué recebeu, e a grande vitória que você sabe pela história de Josué, eu quero citar Jó. Jó foi um dos grandes homens de Deus, é um dos grandes modelos da sua palavra para nós. E você sabe que Jó entendeu que quando armazenava a palavra, ela se tornava algo muito valioso no seu íntimo. E Jó denominava a palavra guardada no seu íntimo como ouro puro no seu coração. E aí, se você abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 22, versículo 22, e eu quero citar para você na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, olha, deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Bom, eu estou citando Jó 22, versículo 22. Eu quero que você abra. Quero que você abra. Eu vou abrir com você na versão atualizada, mas eu quero citar também a versão na nova tradução da linguagem de hoje. Na revista atualizada, diz assim, olha, eu tenho aqui essa versão, lá fala assim, olha, versículo 22, aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se você, aí diz o seguinte, se converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. A nova tradução linguagem de hoje diz, se você voltar ao Todo-Poderoso, para o Todo-Poderoso, e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, e se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então Deus será o seu ouro puro. Será a prata mais preciosa.
Ele será a sua alegria. E você poderá olhar para Ele com confiança. Eu acho tremenda essa versão. Então o Todo-Poderoso, na versão revista atualizada, diz: então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Oh, isso é maravilhoso. Em resumo, em síntese, Jó está falando que a meditação da palavra seja a sua preferência. Quando você faz isso, você declara no mundo espiritual, com um testemunho vivo e inegável, que Deus tem a sua absoluta preferência. Agora, se a gente lembrar de Davi também, Davi é um grande modelo de alguém que meditava. E eu pergunto, qual foi a última vez que você parou para meditar? Você meditou hoje? Você meditou ontem? Esses dias que nós temos falado a respeito? Porque aquilo que você tem aprendido, se você não pratica, se perde. Exercite. Se você exercitar, você vai confirmar. Você vai consolidar. E você vai ter uma prática sustentada pela disciplina. Então nós podemos dizer que teremos uma prática sustentável. Ou seja, que não passa, mas que, digamos, que se motiva a cada dia pelo exercício. É algo que vai ser estimulado. Essa é a melhor palavra. Que é algo que se estimula, reestimula e novamente, com os resultados, com os benefícios, você não tem disposição de abandonar a prática. Primeiramente, você fica pensando, isso é muito difícil, como que eu vou conseguir? Pastor, veja lá, né? É uma prática que eu nunca exercitei, como que eu vou colocar isso agora em evidência? Eu repito algo que eu já tenho falado. Primeiro, você edifica os hábitos, depois os hábitos te edificam. Primeiro você põe em prática os hábitos, você constrói, depois eles te constroem. Então, dessa maneira, primeiramente, você é que vai em cima para, de maneira insistente, persistente, perseverante, você vai colocar a prática de bons hábitos e o abandono dos hábitos antigos. Os hábitos da preguiça, da indolência, da indisciplina e coisas parecidas. Agora, você sabe que Davi, na prática da meditação, ele alcançou grandes vitórias, atravessou momentos dificílimos da sua vida, algumas crises tremendas que Davi enfrentou, primeiramente, com o seu primeiro momento do chamado, certamente com o seu primeiro embate, que foi o embate com Golias, depois a perseguição de Saul, as crises dentro do reino, certamente as guerras, o próprio pecado que cometeu, a perseguição e o levante do seu próprio filho Absalão, a crise que estava dentro da sua casa, que os seus filhos viveram, né? Quando um filho violenta uma filha, e o irmão dessa filha, por parte de mãe, que é Absalão, mata Amnon, e uma crise profunda que Davi atravessou, certamente. Ele tinha alimento, ele tinha nutrientes, subsídios para enfrentar aquilo. Agora, eu quero dizer algo para você. Impregnar o seu espírito com a palavra de Deus vai resolver os velhos problemas. E vai criar em você uma vida cristã de muitas e muitas e muitas vitórias. As porções bíblicas que você tem diante de você, selecionadas na sua apostila, elas são escolhidas para estimulá-lo nas suas primeiras tentativas de meditação. Então, dessa forma, nós deixamos aqui essas instruções sobre o como trazer a palavra de Deus para dentro de si, ouvindo, lendo, estudando, memorizando e meditando a palavra de Deus. E eu vou falar agora um outro grande passo, que é a confissão da palavra de Deus. Essa é uma outra parte que nós iniciamos hoje. Encerrando essa parte que fica para trás, eu passo a falar com você sobre o poder da palavra de Deus. Em primeiro lugar,
preste atenção em algo. Você tem a mente de Cristo. Você tem também a palavra de Cristo. Não é um mero livro. É um livro poderoso que, quando colocado em prática, ele tem um poder de tocar o céu e de mudar circunstâncias na terra. Esse livro é aquele que, no livro de Hebreus, se foi Paulo que escreveu essa parte do livro de Hebreus, que diz que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E ela é poderosa, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela é apta também para fazer distinção entre a alma e o espírito. Agora, chamando a atenção para você, que tem a palavra de Cristo na sua mente, que nasceu de novo e que está nesse processo de renovação. Você tem a mente mais brilhante do universo. Você tem a mente mais criativa do mundo. Você tem a mente mais habilidosa. Você fala, pastor, mas quem te falou isso? A palavra de Deus é que diz. E tudo aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. E eu quero dizer para você, lembre-se, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Fala aí agora, fale isso agora para o seu irmão que está do seu lado. Você tem a mente mais brilhante do mundo. Você possui a mente de Cristo. Profetiza na vida do seu irmão. Ele precisa ser alertado para isso, para essa verdade. Isso significa, pura e simplesmente, que como cristão, que nós possuímos um potencial. Nós possuímos uma amplitude intelectual superior, sim, à do ímpio. Por quê, pastor? Irmão, porque a base pela qual você pensa, a base na qual você está pisado, que é a palavra de Deus, te dá uma perspectiva da eternidade. Você não pensa apenas nas inovações do nosso tempo presente, nas tecnologias do mundo atual. Não, mas você pensa com a mente de Cristo, que vê o passado, vê o presente e vê o futuro eterno. E na mente de Cristo, na base dela, você tem um alcance na eternidade passada e tem um alcance também para a eternidade futura. Agora, mas por que que isso não acontece com todo crente? Por que que nós não vemos isso na prática, pastor? Com os cristãos da nossa era. Sabe por que que isso nem sempre ocorre? É porque a maior parte dos crentes, irmão, eu falo isso com muita tristeza. E eu não quero que isso aconteça com você também. Mas a maior parte dos nossos crentes, dos nossos irmãos, padecem de preguiça intelectual, indisciplina interior. Eu acho que nesses dias, não sei se para você a matéria de vida e disciplina tem sido a mais agradável de se ouvir. Mas eu posso falar com afirmação, sem medo de errar, que a prática do conteúdo dessa matéria, ela tem o poder de mudar a sua vida, de te elevar a níveis que você nunca imaginou, de levar para patamares da glória de Deus, se você exercitar aquilo que é instruído nessa matéria. Então, dessa forma, nós não podemos desprezar um dos maiores dons que Deus nos concede em Cristo Jesus, é de termos a sua palavra impregnada em nossa mente. Agora, o intelecto, é esse dom que eu estou falando, ele é uma notável capacidade que Deus concedeu ao homem, com o qual ele pode observar a criação, ele pode observar a palavra de Deus e fazer descobertas incríveis. Ele pode refletir pela mente, pela disciplina do estudo, da memorização, da meditação. Ele pode meditar em coisas profundas de Deus. Sabe que Daniel capítulo 12, versículo 3, diz assim que os entendidos brilharão
como o resplendor do firmamento. E os que a muitos instruem a justiça, eles brilharão sempre e eternamente. Você pode fazer parte desse seleto grupo. Aliás, você faz parte. Mas precisa se aplicar ao exercício de trazer a palavra de Deus para a sua vida. Agora nós estamos iniciando um momento de falarmos sobre a declaração poderosa da palavra de Deus. Porque os que têm a palavra de Deus impregnada na sua mente, eles pensam e analisam hipóteses, separando o falso do verdadeiro. Eles têm sensibilidade para discernir a melhor decisão, a melhor escolha. Tornam-se grandes conselheiros e tomam decisões corajosas, o que é melhor, acertadas. Você viu como é ruim? Você já percebeu como é ruim tomar uma decisão errada? Dependendo da decisão errada que você toma, você leva 2, 3, 5, 10 anos para corrigir. É muito sério isso. E eu quero dizer para você, sempre Deus vai te levar a um ponto de crise. Sempre Deus vai te levar a um ponto de dificuldade. Um ponto de crise, ele vai ser sempre uma bifurcação, onde você está diante do desafio de escolher entre a escolha da direita e o caminho da esquerda. Essa bifurcação, ela vai determinar a rapidez com a qual você vai atingir o seu alvo, a rapidez com a qual você vai alcançar os seus objetivos e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Agora, quem tem a mente de Cristo é habilidoso em superar obstáculos. É habilidoso em antecipar a resposta. É habilidoso em estabelecer prioridades. Você já viu como o vencedor ele é bom em escolher as prioridades? Somente quem tem a mente de Cristo, que é a mente cheia, impregnada da palavra de Deus, com versículos memorizados, com textos estudados, com passagens meditadas, oradas e exploradas ao máximo possível, exauridas ao máximo. Essas pessoas alcançam muito em Deus. Dessa forma, dessa maneira, quero dizer algo para você. Seria bom se nós tivéssemos mais fome pela palavra de Deus. E hoje eu estou aqui diante de Deus para desafiar você a buscar essa fome de Deus. A tomar uma decisão na qual você tem a atitude de explorar mais a palavra de Deus, de ler mais, de ouvir mais, de estudar mais, memorizar mais, meditar mais. E por fim, declarar mais a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 25, versículo 2, diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Dessa maneira, Deus está falando para você, há muito que você precisa saber, há muito que você precisa entender. Eu quero que você observe aí nos seus slides a confissão da palavra de Deus declarando o seu poder. Olha só o que está escrito. A palavra de Deus está escrito: para ti nada é demasiadamente difícil. Não, nosso Deus é o Deus poderoso que pode todas as coisas. Em Isaías capítulo 40, esse texto ele é tremendo, que fala da excelência e a grandiosidade de Deus. O poderio dele, a sua glória. Mas eu chamo a sua atenção. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer algo aqui. O poder de Deus. A gente fica sempre citando apenas de maneira superficial, da boca para fora. Você precisa entender algo. Que tudo aquilo que você confessa se torna parte da sua vida. Para que a sua fé seja formada, seja edificada, você precisa confessar a palavra de Deus declarando o poder dele.
Nada vai acontecer na sua vida se você não confessar primeiramente. A palavra de Deus confessada pela sua boca, se ela está sendo confessada pela sua boca, ela já passou por um processo na sua vida. Ela já entrou pela sua mente, né? Ela já afetou de alguma maneira as suas emoções, já afetou a sua vontade, né? Já foi processada no seu espírito, nas funções do seu espírito. Então, dessa maneira, essa palavra se tornou revelação na sua vida e essa palavra vai se tornar a sua própria vida. O que é maravilhoso, que aquilo que se torna fé no seu espírito se torna a sua verdade e realidade de vida, a sua verdade prática. Né? Preste atenção no seu slide. Olha aí. Bom, aí fala do poder de Deus. Ele tem poder para dar vistas ao cego e renovar as forças do deprimido. E ele também é poderoso para fazer com que a mulher estéril seja mãe de muitos filhos. Você sabe que essa declaração aí é uma declaração de Ana, quando Deus ouviu o clamor de Ana, e ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Samuel. E tem também a declaração que diz que tu és o Senhor que sara todas as nossas enfermidades, que nos enche de abundância e prosperidade, e que faz o coxo saltar como o bezerro na estrebaria. E também fala de um outro poder magnífico de Deus, que o mudo cante louvores ao Senhor. Você sabe que essas declarações, elas falam dos nomes de Deus, fala que o Senhor é Jeová Rafá, fala que Ele é o Deus que nos sara, que Ele é a nossa provisão, que Ele é o nosso pastor que não nos permite nada faltar. E você pode declarar grandes coisas sobre Deus, além dessas que estão descritas aí. Mas voltando para mim aqui, preste atenção. Você tem, na verdade, uma coletânea de textos aí que vão te ajudar, que vão te estimular a crescer na palavra de Deus, declarando aquilo que Deus é. Agora, preste atenção em um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Deus e a palavra dele são a mesma coisa. Porque quando você confessa essa palavra, você está confessando o verbo de Deus. Você está tornando prático na sua vida, você está metabolizando o Todo-Poderoso, que é a própria palavra. Não só o logo, mas também o rema, as manifestações da palavra. O logos, a palavra escrita. O remo, a palavra viva, tornada prática, uma revelação e manifestação do poder de Deus na sua vida. A palavra é o próprio Deus. Ela nos fala como o próprio Jesus falaria. Ela nos fala como se Jesus estivesse aqui falando. Ela ocupa o lugar de Jesus. A palavra dele e ele próprio tem a mesma autoridade, como se estivesse aqui. Não há diferença nisso. Você me pergunta, pastor, como que eu faço para isso acontecer? Encha-se da palavra lendo, cumpra com as disciplinas. Eu acho que mais uma vez você entende que a disciplina não é um legalismo. A disciplina é um dom, é um grande benefício para mim e para você, pelo qual nós podemos nos tornar autoridades poderosas a favor de Deus aqui na terra. Nós podemos nos tornar expressão da glória de Deus. Ao ler a Bíblia, você tem que lembrar que a Bíblia é um livro que tem vida, não é um livro comum. Ele contém a vida de Jesus, o propósito de Deus. A palavra de Deus é o eterno presente. Eu quero te dizer e chamar a sua atenção. Dedique-se a ela. E você vai ser muito abençoado. Porque à medida que você dedica ao ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar e declarar,
você estará diante do próprio Deus falando com você. Às vezes muitos irmãos, eles gostam da expectativa até, de ouvir a voz de Deus. Mas você mesmo pode promover essa audiência, esse áudio poderoso, que é da palavra de Deus e Deus falando, é estudando ela. Porque quanto mais você estudar ela, mais você vai viver. Seja acordado, dormindo, sonhando, em toda circunstância. Agora, a palavra de Deus é o sopro de Deus, é a sua mente, é a sua vontade, é o caráter e a santidade de Deus. Agora, se você deseja mais de Cristo, você precisa se alimentar mais da sua palavra. Agora, qual que é o maior motivo de fraquezas dentro da igreja? Qual é o motivo de tanta fraqueza na vida de tantos crentes? Talvez você me afirme, pastor, mas parece que eu não estou vendo tantos irmãos assim, tão abençoados. Será que ninguém vive essas verdades? Será que isso é uma grande utopia? Ô, irmãos, por que tanto medo, tanta doença, tanta pobreza, tanta miséria na igreja? Olha, irmãos, a triste verdade sobre isso é que eles tratam a Bíblia como um livro qualquer. E confessam derrota diante da grande revelação de Deus na sua palavra. Eu chamo a sua atenção para algo. Mude isso. Porque a grande verdade sobre a confissão do poder da palavra de Deus é que o que nós confessamos, nós atraímos para nós. Pois é nisso que estamos colocando a nossa fé. Eu me lembro de um irmão que ele estava ainda fazendo o curso de maturidade no Espírito, nosso cursão. E naqueles dias, após uma reunião de célula, um dia depois da reunião de célula, alguém bateu na porta da sua casa. E aí a pessoa que bateu na porta da casa dele havia participado da reunião de célula um dia antes. E se desculpou, você me desculpa, eu te vi ontem na célula, né? E eu estou atravessando muitas crises, problemas com minha esposa, e eu queria que você orasse por mim. Eu sei que você faz parte aí da igreja, né? Que você é crente. Gostaria que você orasse para mim. E aquele irmão, naquele momento que ele foi solicitado, foi desafiado a orar por aquela pessoa, quando aquela pessoa pediu que ele orasse para ele, ele falou para aquela pessoa assim, aguarde só um minutinho, que eu vou só aqui dentro pegar algo e volto. Mas sabe para quê que ele falou isso para a pessoa? Ele falou pelo seguinte, porque faça o que ele pensou. Falou, não, eu vou pegar o telefone do meu líder e vou pedir que ele ligue aqui, eu vou ligar para ele, vou pedir que ele ore por essa pessoa, porque eu não posso orar. É porque, na verdade, ele era um novo convertido àquela altura. Mas ele já estava fazendo o curso de maturidade no Espírito, já tinha palavra de Deus, já tinha conteúdo, já tinha algo a oferecer da parte de Deus. Mas o bom foi que ele não achou o telefone, teve que voltar rapidamente para atender a pessoa que estava ali pedindo que orasse por ela. Aí quando ele já voltou pensando, não tem alternativa, eu tenho que orar. E aí, ele naquela grande intimidação, naquele grande temor, naquela expressão de fraqueza, mas mesmo assim, como ele não tinha alternativa, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, ele percebeu que ele se lembrava de algumas coisas. E o temor dele é que ele não conseguisse orar. E no andamento da oração, ele confessou cura, ele confessou o poder de Deus quanto à prosperidade, quanto ao perdão dos pecados. E pronunciou ali naquela oração, ele citou algumas bênçãos que vieram
a memória dele naquele momento. E aí, aquela pessoa agradeceu, lágrima nos olhos, se despediu e foi embora. E uma das coisas que aquela pessoa tinha falado para ele era o seguinte: olha, tem 3 noites que eu não durmo. Estou sofrendo de problemas e isso está me acarretando uma insônia aguda, profunda. No outro dia o telefone toca. Agora não foi batendo na porta. Mas quando o telefone tocou, porque aquela pessoa tinha pegado o telefone com ele. Era aquela pessoa pela qual ele tinha orado um dia antes. E aquela pessoa estava ali para testemunhar agora. Para agradecer pela oração que ele tinha feito. Ele falou assim: olha, eu quero te agradecer pela oração que você fez por mim ontem. Como foi maravilhoso você ter orado por mim. Essa noite eu dormi bem. Estou me sentindo bem melhor. Quero te agradecer e perguntar para você se você se dispõe a orar comigo novamente. O que dessa vez agora, ele falou assim: não, eu tenho completa disposição. Quando você precisar, quando você quiser, eu estou aqui para orar com você. Vejam só, irmãos, o que nós confessamos, nós atraímos para nós. O que nós confessamos, nós distribuímos para aqueles que precisam. A riqueza do poder da palavra de Deus dentro de nós, irmãos, ela pode ser multiplicada de maneira incalculável e infinita. Ou se você coloca essas coisas para serem arremessadas, a palavra de Deus, se você coloca ela dentro da sua fé, essa fé é fortalecida, é alimentada. E você faz algo grandioso para Deus. Agora, você precisa confessar apropriação. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, está dizendo que o primeiro passo da vida de um homem diante de Deus, que eu acredito que é o novo nascimento, é pela confissão e apropriação. Romanos 10, 9 fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos ou dos mortos, serás salvo. E a palavra salvação, que no grego quer dizer sozo, quer dizer curado espiritualmente, curado fisicamente e abençoado com toda sorte de bênçãos. Curado no corpo, curado na alma, salvo do pecado do espírito, salvo da enfermidade e salvo de toda sorte de maldições. Tudo isso acontece pelo simples fato da confissão. Naturalmente, que em termos de grandeza, é extraordinário a confissão. Mas é simples no aspecto da acessibilidade. Qualquer um pode confessar. E se confessar em fé, muda a história completamente. Então, eu quero dizer para você, quero dizer o que Paulo declara. Observe no seu slide o que Paulo nos confirma. Olha só, leia aí. Com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se confessa e se crê para a justiça. Mas tudo deve ser passado pelo processo da confissão. E dessa forma, você terá o resultado de se apropriar, de tomar posse. Não há salvação sem confissão. Não há. Olha, e Paulo fala em Hebreus capítulo 13, versículo 1, dizendo o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Deus é um Deus de fé, irmãos. Quer dizer que ele é um Deus que exige fé de cada um de nós. Nós recebemos de Deus apenas aquilo que nós cremos. Nós só vamos receber aquilo que é processado pelo metabolismo da fé. Então, na verdade, você precisa de confessar. Porque sem confissão,
Não existe fé. Agora, antecipando a isto, sem ouvir a palavra, porque, primeiramente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Depois de ler, de ouvir, você vai ler. Depois de ler, vai estudar. Depois memorizar. Depois meditar. E como nós estamos fazendo e estudando hoje, confessar. Bom, nós precisamos avançar. Tem riquezas aí insondáveis. Você tem riquezas extraordinárias de Deus. E eu quero me deter nesse texto que está diante de nós. Eu vou colocar, quero que seja colocado no slide. Você precisa de ter uma atenção especial a esse texto da palavra de Deus. Ele tem uma dose de revelação enorme. Por que eu digo isso? Pelo simples fato de Jesus estar nos instruindo a maneira, os meios pelos quais nós recebemos aquilo que nós precisamos de receber de Deus. Eu não sei por que você está orando. Se é pela salvação dos seus familiares, se é pela restauração da sua vida financeira, se é por um propósito ministerial, se é por questões familiares, ou questões da própria saúde, ou questões com os filhos, com os pais, com o trabalho, com a vida profissional, e por aí vai. Você pode fazer aí a lista de todos os detalhes ou dos alvos de sua vida. Os alvos que começam em Deus e terminam em você mesmo. O que você tem feito disso? Então está diante de você o que Jesus falou. Toda vez que Jesus falava em verdade, porque em verdade vos afirmo, ele estava falando de uma verdade sem a qual não se alcançaria aquilo que estava determinado e designado por essa verdade. Quais são os seus alvos de vida? Então Jesus está falando para você. Olha, pode ser um monte. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E tudo, olha só, não há condições, é tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então só, preste atenção. Uma dica valiosa como essa, você não pode deixar de lado. Você precisa aprender o que é confissão. Confissão é o testemunho da fé fluindo da sua boca. A confissão é simplesmente concordar com Deus. Simplesmente dizendo com as próprias palavras de Deus, usando as suas próprias expressões e declarando aquilo que a palavra de Deus declara. A confissão é o único meio pela qual a fé pode se expressar e testemunhar. E Paulo declarou que ele pregou a palavra da fé. E nos disse que a palavra da fé deve estar em nosso coração e em nossa boca. Ô irmão, olha só, você pode estar pensando assim, mas pastor Rigonato, o senhor está nos enchendo de tarefas incríveis, enormes. Não, mas eu estou confirmando tarefas que vão mudar a sua história. Então faça essas coisas e você vai crescer em Deus. Você vai se alegrar no poder de Deus. Agora, isso aí tudo é a palavra de Deus dentro do seu coração. Ou seja, é confessar o que as Escrituras confessam. Porque, pelos princípios que nós aprendemos na palavra de Deus, da confissão da sua palavra, preste atenção em algo. Quando você confessa, você possui. Por quê? Porque a confissão, ela já processa fé em você. Olha só, eu estou me referindo ao alcance, ao acesso que você tem. Quando você confessa, você já gera fé em você. E quando você confessa com essa fé, você já possui. Você se lembra da história
de Josué e Calebe, de 12 espias que foram para observar a terra de Canaã, apenas 2 confessaram vitória. Eram 12 espias que na época não tinham reconhecimento da nação. Você pode ler isso em Números capítulo 13, capítulo 14. Os espias, eles foram enviados por Josué para observarem 2 coisas: as defesas da terra e as riquezas da terra. Riquezas e defesa. As defesas era para que eles pudessem depender de Deus, para entrar e possuir pela guerra. Mas quando eles voltaram, 10 espias tiveram um relatório completamente negativo. E confessaram fracasso e derrota. E aclamaram as defesas da terra, dizendo: olha, a terra está cheia de gigantes habilidosos na guerra. As cidades são fortificadas e de muralhas intransponíveis. E perguntaram: mas sobre a riqueza? A terra realmente é rica. Tem muitas nascentes, produz muitas riquezas. A terra é boa para se plantar e para se colher em abundância. Mas, todavia, isso aqui, como se diz, eles disseram, né? Isso aqui é impossível, a conquista dessa terra. E a Bíblia diz em Números 13 e 31, que, porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E todos os filhos de Israel, fala lá em Números 14, versículo 2, que murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Confessaram, irmão, você sabe que todos acima de 20 anos, todos que haviam saído do Egito acima de 20 anos, concordaram com essa palavra de fracasso? Apenas Josué e Calebe tiveram uma postura diferente. E a Bíblia diz que Calebe e Josué tiveram uma declaração diferente. Tiveram uma confissão contrária. Eles foram daqueles que disseram: monte, ergue-te e lança-te no mar. Há um tipo de oração que a gente intercede, mas há um tipo de oração que nós devemos confessar. E Josué e Calebe confessaram. Da parte de Calebe, Calebe confessou: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só que confissão poderosa. E ao lado de Calebe, em parceria com essa confissão, Josué confessou. Olha, ele rasgou as suas vestes e disse: se o Senhor se agradou de nós, é certo que o Senhor nos dará essa terra. A Bíblia diz que Josué, indignado, rasgou as suas vestes, lá em Números 14, 6. Quer ver? Abram aí a sua Bíblia. Certamente você já está aberto aí. Números 14 e 6. Diz assim, olha. Minha Bíblia diz assim, que Josué, indignado, rasgou as suas vestes. Números. Estou em Deuteronômio. Diz assim, que ele rasgou as suas vestes, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, pessoal. Que história que é essa de fracasso? E ele diz mais assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará possuir tudo aquilo que ele prometeu nos dar. Uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes.
Tão somente não sejam alheios à palavra. Tão somente não sejam indiferentes ao poder da palavra. Tão somente creiam naquilo que a palavra de Deus diz. Bom, se o Senhor se agradou de nós, não temam os inimigos. Não os temais, porquanto como pão o podemos devorar. Os espias haviam dito, como pão e casca de pão, eles vão nos devorar. Mas Josué inverteu. Não, o poder é nosso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E dessa forma, a mudança da confissão levou Josué e Caleb a permanecerem, a prevalecerem como duas grandes colunas que sustentaram o processo do êxodo, o processo da herança da terra que Deus havia prometido para eles. E aqui eu aplico a você, na conclusão da nossa aula. Eu aplico a você esses princípios de disciplina que mudarão a sua história. Princípios de disciplina que mudarão completamente o seu dia a dia. Eu quero dizer para você que as suas palavras é que vão determinar os limites da sua vida. O quanto você vai crescer, o quanto você vai ser abençoado, o quanto você vai conquistar, serão determinados pela palavra de Deus na sua vida. Tiago capítulo 3 diz que se nós colocamos o freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Agora, e Tiago também manda a gente observar os navios, que são grandes e são batidos e conduzidos por um pequeno leme. Às vezes eles são empurrados por grandes ventos. Agora, se você quer dirigir ele para qualquer direção, com um pequeno impulso do leme, o timoneiro, o piloto consegue conduzir essa grande embarcação. Qual que é a aplicação prática disso, meu irmão? Confesse as verdades da palavra de Deus. Confesse aquilo que Deus confessa. E você vai determinar a sua eternidade inteira. Você vai determinar o limite de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz em Mateus 12:37, que pelas suas palavras você vai ser justificado ou condenado. Ou seja, mais uma vez, você determina os limites da sua vida e as dimensões dela pela confissão da palavra de Deus. Dessa forma, eu encerro aqui e declaro que a palavra de Deus está no seu coração e na sua boca. Confesse e você vai determinar um ganho imenso, um grande ganho de vida. E limites e dimensões expandidas em Deus. A bênção de Deus não terá limite sobre você. O favor de Deus sobre a sua vida será constante. Mas lembre de algo, que é você mesmo que determina o fluir da bênção de Deus em você e toda a sua história. Muito obrigado e até a próxima aula. Amém.